Oi, galerinha de casa, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e nós vamos começar a nossa aula número 5 de ciências, certo? Pega o seu material, abra na página 162 para a gente começar. Nessa aula, nós veremos luz e sombra, desvio da luz em objetos transparentes, refração das lentes, luz e espelho. Bom, começando por luz e sombra. Quando um objeto opaco, lembram do que é um objeto opaco? É aquele objeto onde a luz não passa. Quando esse objeto é exposto a uma fonte luminosa, o que acontece? É possível observar a projeção dele. Por exemplo, a minha mão é um objeto opaco, porque a luz não passa por ela. Eu estou colocando aqui na frente do objeto luminoso e ele projeta esse objeto lá na parede, vocês estão vendo? Porque a minha mão é um objeto opaco. O que ele faz? A minha mão, ela é um obstáculo para a luz. Ela não deixa a luz passar, certo? A luz não atravessa. Por isso que tem a projeção da sombra da minha mão. Entenderam? Então, quando a luz é refletida num objeto opaco, ela não atravessa e o que acontece? Acontece a projeção desse objeto que nós chamamos de sombra. Você se lembra de como a luz do sol projeta diferentes sombras nos objetos? Ao longo do dia, a Terra gira em torno dela mesma e em torno do Sol. E a cada posição da Terra, a sombra projetada fica diferente. Então, eu vou abrir para vocês agora o nosso RA do nosso material para vocês assistirem um vídeo sobre isso. Em casa, chama um adulto para ajudar você a abrir esse RA do nosso material, ok? Vamos assistir esse vídeo que vai mostrar as sombras mudam de lugar. Que ao decorrer do dia, o Sol está em diferentes posições no céu, não é mesmo? Com isso, o tamanho das sombras dos objetos e até mesmo a nossa sombra muda de lugar. Pela manhã, quando o Sol nasce, nossa sombra se projeta para o lado oposto ao Sol. Neste horário, nossa sombra é comprida. Conforme as horas passam, nossa sombra vai ficando menor, até quase desaparecer. Quando olhamos para baixo e quase não temos sombra, é porque é meio-dia ou perto deste horário. A partir do meio-dia, a sombra inverte de lugar, sempre do lado oposto ao Sol. Podemos observar que nossa sombra e as sombras dos objetos ao nosso redor vão voltando a crescer conforme as horas vão passando. Quando o Sol está se pondo, as sombras novamente vão ficando maiores. Ou seja, é a mudança de posição do Sol no céu que altera o tamanho e a posição das sombras durante o dia. Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Bem ilustrativo, né? A gente consegue entender como esse movimento do Sol durante o dia muda as sombras do mesmo objeto. Agora, você vai fazer mais uma atividade com sua família no Aprendendo Brincando. Aprender Brincando. Você já ouviu falar em desenhos de sombras? Não? É muito legal. Um artista belga, o Vincent Ball, ele cria desenhos com sombras de objetos. E você pode fazer isso aí na sua casa com a sua família. Você vai produzir um desenho a partir de uma sombra de um objeto. Aí estão descritos os materiais necessários, certo? Alguns objetos que você encontre na sua casa, folha de papel, lápis e uma lanterna, que é a fonte de luz. Você vai colocar o objeto na base, né, em cima da folha, certo? E você vai projetar com a lanterna uma sombra sobre essa folha. Aí você vai escolher a projeção de sombra, né, fazer o contorno e vai criar um desenho utilizando essa forma. Que tal você fazer essa atividade e levar quando a gente retornar para as aulas, para a gente trocar com os amigos, ver o que cada amigo fez enquanto estava em casa com sua família. Vai ser uma atividade bem legal, pessoal. Vamos agora passar para o próximo ponto, que é desvio da luz em objetos transparentes.
Então, em algumas situações, os raios luminosos, eles sofrem desvios, certo? Causando uma deformidade. O objeto fica um pouco deformado. Então, aquele objeto que sofre esse desvio, parece que quebrou, parece que está meio torto. O que acontece? A gente observando essas duas imagens da página 163, a gente pode ver que a colher que está dentro desse copo, certo? Ó, você consegue perceber que a gente percebe ela, a gente consegue enxergar ela através do vidro. Quando a gente coloca uma colher dentro de um copo com água, acontece aquilo que eu falei, esse desvio, essa deformidade naquilo que nós estamos vendo. Na primeira imagem, a colher parece estar de forma normal, não é mesmo? Parece que a colher está de forma normal. Já na segunda imagem, a colher parece estar quebrada. Não é verdade? Olhem ali na segunda imagem a colher vermelha. Isso acontece por quê? Porque quando ela atravessa a superfície da água, a luz ela se propaga em diferentes direções, certo? E os raios sofrem uma inclinação. Então, a luz se propagando em diferentes direções, parece que o objeto se deformou, sofre uma inclinação. A luz ela é desviada pela água, por isso que acontece esse fenômeno que a gente enxerga parecendo que está quebrado o objeto, certo? Esse fenômeno se chama refração. Então, quando a luz ela é desviada pela água, e o objeto parece estar deformado, nós damos o nome de refração. Você já reparou que quando a gente está numa piscina e a gente coloca os nossos pés dentro da água, o que parece? Não parece que as nossas pernas estão mais curtas? O mesmo acontece quando nós olhamos do lado de fora da piscina. Parece que o fundo da piscina é mais raso, né? E o que realmente acontece é a refração por causa dos raios de luz, ok? Um outro fenômeno que nós podemos ver lá na próxima página, 164, é um fenômeno muito conhecido e muito lindo, que é o arco-íris. Olha que linda essa imagem do arco-íris lá ao redor da Catedral de Brasília, no Distrito Federal. Esse fenômeno, o arco-íris, como que ele acontece? A luz do sol, ela parece amarela, não é mesmo? Mas, na verdade, a luz do sol não é amarela. Ela é branca, certo? A luz do sol parece amarela, mas não é. Na realidade, ela é branca. A cor branca, ela é formada por várias cores, certo? Que são as cores do arco-íris. Após uma chuva, as gotículas de água que ficam pelo ar, quando os raios luminosos passam por essas gotículas, eles se decompõem em várias cores, certo? Formando o arco-íris. Esse tipo de refração é chamado de dispersão de luz. Então, quando o raio de luz passa pelas gotículas de água, ele se decompõe em várias cores. Vocês estão percebendo nessa imagem a dispersão de luz? O raio de luz entrou e quando ele se dispersou, né, ele apareceu em várias cores. É chamado a dispersão de luz. É possível também ver a dispersão da luz branca quando passa por um prisma de vidro, que é daquela imagem ali. É um prisma de vidro transparente, certo? Então, também aconteceu ali a dispersão. A luz branca, ela formou um arco-íris, né? Se separando, se dividindo em várias cores, ok? É a dispersão da luz. Para saber mais, a gente vai vamos primeiro conhecer o que o Isaac Newton fez, dentre várias coisas que ele descobriu e que ele fez, para nós entendermos melhor como que acontece essa refração. Então, vamos ver isso dali, ó. Lá na página 164, o Isaac Newton, que foi um matemático e físico inglês, ele demonstrou
que a luz branca do Sol ela é composta por 7 cores, certo? A luz branca é composta por 7 cores: vermelho, amarelo, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Para provar isso, o Isaac Newton ele fez um experimento que vocês vão poder fazer em casa também, certo? Esse experimento passou a ser chamado disco de Newton, porque foi o Isaac Newton que descobriu, que inventou esse experimento. Ele colocou as 7 cores do arco-íris num disco, certo? E quando ele rodou esse disco bem rápido, o que acontece? Uma cor sobrepõe a outra. E quando ela se sobrepõe nessa velocidade que ele gira o disco, ela fica branca. Então, uma cor sobrepondo a outra dá a impressão que o disco fica branco, ok? Essa é a primeira lição de casa de vocês de hoje, é construir o disco do Newton. Lá na página 165 do seu livro está todas as instruções de o que você precisa, o material necessário e como você vai fazer, certo? Você vai pegar na página 21 lá do material de apoio o molde do disco, vai recortar, vai pintar cada espaço com cada cor como está indicada aí no seu livro, vai fazer um furinho no meio para colocar ou um lápis ou um palitinho de madeira que vai permitir você girar esse disco. E quando você girar esse disco, as cores vão se... Claro que o disco, para ele ficar totalmente branco, ele teria que girar numa velocidade muito rápida. Mas nessa nossa brincadeira de girar esse disco do Newton, a gente já percebe que uma cor sobrepõe a outra, parecendo uma única cor branca, certo? E vai responder as 2 perguntinhas que tem nessa atividade. Pergunta número 1. O que acontece com as cores do disco de Newton quando ele é girado rapidamente? Então, o que acontece? As 7 cores se unem, formando a cor branca. Então, quando o disco de Newton é girado rapidamente, as 7 cores se unem, formando a cor branca. Número 2. Compare o que acontece com a cor em um disco de Newton e em um prisma. Qual a principal diferença entre eles? Então, a principal diferença é o seguinte: no disco de Newton, as cores se unem, formando o branco. No prisma, é o contrário. Quando entra a luz branca, ela se dispersa em 7 cores, ok? No disco de Newton, as 7 cores se juntam, formando a cor branca. Num prisma, a luz se espalha, formando as 7 cores do arco-íris. Entenderam, galerinha? É isso aí, esse fenômeno maravilhoso do arco-íris. Vamos agora para a página 166. Vamos falar sobre a refração nas lentes. A luz, ela também sofre a refração das lentes. O que é isso, professora? Então, assim como um óculos, como as lupas, os raios luminosos, eles chegam em linha reta. Lembram que eu falei que os raios sempre chegam em linha reta. Ao atravessar a lente curva, desviam. Então, eles desviam, permitindo a visão correta da imagem. No caso da lupa e de alguns tipos de óculos, as lentes aumentam e a imagem fica formada. Então, como a gente vê nessas 2 imagens que estão aí, a lente da lupa faz parecerem maiores as flores e as lentes dos óculos corrigem problemas de visão, certo? Vamos agora ver a luz e espelhos. O que acontece num espelho? Num espelho, a luz é refletida. Mas o que é isso, professora? Como que acontece essa reflexão da luz no espelho? Os raios luminosos, eles podem bater num objeto, certo? E refletir. Refletir é quando mostra de novo. Então, ele bate num objeto e reflete. Ele vai voltar à direção da luz. A luz bateu no espelho e voltou, refletindo o que está naquele objeto.
Objetos com a superfície polida são capazes de refletir imagens, então o espelho é uma superfície polida. Se você olhar num vidro, numa panela bem polida, você consegue ver o reflexo dessa imagem, certo? Porque a luz bateu e refletiu. Os espelhos são exemplos desses objetos. Em um espelho, os raios luminosos eles são refletidos e esse fenômeno se chama reflexão, ok? E geralmente precisa ser uma superfície, além de polida, uma superfície metálica e bem polida para que aconteça esse fenômeno da reflexão. Vamos lá fazer agora mão na massa? Pega o seu lápis e vamos fazer essa atividade mão na massa? Agora que você já conhece o que acontece com os raios, quando encontram obstáculos, a gente vai ligar os objetos transparentes, translúcidos ou opacos ao caminho da luz que eles fazem para encontrar, certo? Então percebam como que é o plástico transparente, o cadeado transparente também e os raios luminosos entrando na caverna e você vai ligar cada um a sua explicação correta, ok? E na número 2, você vai observar as imagens. As sombras são formadas por quê? Lembra quando eu mostrei a minha mão aqui? As sombras formam porque as mãos são opacas, transparentes ou translúcidas. Assinala lá, faça a sua lição de casa, lá da página 90, 91 e 92, sobre tudo isso que a gente aprendeu agora, combinado? A experiência do Isaac Newton, e você vai saber tudo sobre luz e sombra. Até a próxima, pessoal!